Oi pessoal, trabalho na área de comissionamento em elétrica. Para quem não viu a primeira aula, o link da primeira aula está logo aqui abaixo. Essa aqui é a segunda aula e vamos continuar. Na primeira aula nós paramos no rendimento. Esse AMB aí, grau Celsius, significa a máxima temperatura ambiente para a qual o motor foi projetado. Quando vocês forem corrigir resistência de isolamento de motores, vocês vão corrigir a 40 graus Celsius. E você deve saber que quando este valor não estiver expresso na placa de identificação, você tem que entender que esse valor vai ter que ser 40 graus Celsius. Esse ISO, que vamos falar agora, isso significa o tipo de isolação que foi usado no motor. Eu vou mostrar uma tabela para vocês que tem norma essa classe de isolamento. Aqui está a classe de isolamento. O nosso motor, a placa dele indica a letra F. Vamos fazer uma comparação. A letra F diz que a classe de temperatura dele tem que ser de quanto? 155 graus Celsius. Então ele está me dizendo que esse motor vai operar com todos os dados da placa aqui fornecido corretamente, desde que a temperatura dele seja inferior a 155 graus Celsius. E esse delta T aqui, de lado tem esse 80K. Isso é a sobreelevação da classe de temperatura dele, que é 80K. Que na verdade esse 80K está expresso em Kelvin, unidade de medida de temperatura. Para Kelvin vale 273 menos o próprio Kelvin que está na placa, né? 80. Para converter ele para graus Celsius. Ele está me dizendo que a sobreelevação desse motor pode ser até 193 graus Celsius. Lógico que ele não é para ficar funcionando a 193 graus Celsius, ele é para ficar funcionando a 155 no máximo. Ele me diz que até 193 graus Celsius ele consegue suportar. Mas o ideal é que você coloque um RTD, o PT100, para controlar essa temperatura. Se der um aumento de temperatura, você tem como desligar o motor. Esse item do motor significa a categoria do motor. Mas como assim a categoria do motor? É a característica do conjugado em relação à sua velocidade. Por norma, existem 3 categorias de motores. Tem a categoria N, que é a nossa, tem a categoria H e tem a D. Eu vou falar só da categoria N, que é a nossa categoria que nós estamos utilizando agora. N, ela se destina ao acionamento de cargas normais, como bombas, máquinas operatrizes, ventiladores, ou seja, equipamentos que têm velocidade constante, que não ficam variando a carga. IPW55. Mas se você falar índice de proteção ou grau de proteção, você está falando correto do mesmo jeito, desde que você saiba interpretar para que significa isso aqui. O primeiro número aqui, o numeral, se refere à proteção contra objetos sólidos. E o 5, que está aqui, que é o decimal, se refere contra líquidos. Eu deixei aqui uma tabela para a gente poder ver e você poder compreender como é que funciona. Está aqui, o índice de proteção. Como a gente viu que lá na nossa plaqueta é IPW55, se refere a sólidos, o 5 se refere à proteção contra o acúmulo de poeira, prejudicial ao motor. E o segundo algarismo, que é o nosso decimal lá, é contra jatos de água em todas as direções. Quer dizer que seu motor pode ficar abrigado e que pode bater jatos de água nele, que ele não vai se danificar. Mas ainda não falamos da letra W. A letra W que aparece aqui no nosso índice de proteção quer dizer que o motor tem todos os parâmetros do IP55, sendo que com adicionais. Quer dizer, tudo nele vai ser melhor. Ele vai ser mais resistível a abrasivos, é mais resistível a ambientes marítimos. Tanto é que esse motor ele é chamado de motor naval. Esse Alt 1000 aí, o que significa isso? Isso indica o valor máximo de altura para o qual o motor foi projetado. É o mesmo caso do AMB, sendo que aqui nós estamos falando de temperatura ambiente e aqui nós estamos falando de altitude. Mas o que é que eu estou falando na comparação? A comparação é que quando aqui não aparecer 40 graus Celsius, estiver em branco, significa, você tem que interpretar que aqui é como se tivesse 40 graus Celsius. E aqui
Quando não tiver o 1000, você deve interpretar da mesma forma. Você vai interpretar como se aqui existisse um 1000. Se a elevação for acima de 1000 metros, o fabricante vai especificar. Ele especificou aqui. Mas se ele não quisesse especificar, você teria que saber que aqui equivale a 1000. O nosso próximo passo é ver esse item aqui. Esse item aqui significa ao peso do motor, que está expresso na unidade de medida de quilograma. Geralmente alguns fabricantes dizem que nós podemos variar o peso do motor em até 8%. O campo aqui que está em destaque agora, ele se refere aos rolamentos do motor. Não vamos confundir enrolamento com rolamento. Enrolamento significa por onde vai passar a corrente de linha, onde vai ser responsável pela indução da magnetização das bobinas, que vai gerar um campo girante ali. Eu vou mostrar para vocês aqui o rolamento. Lá na parte da primeira aula, a gente viu um motor cortado, se vocês se lembram. Eu vou mostrar o mesmo motor agora que está cortado para a gente ver o rolamento. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é o rolamento. O rolamento dianteiro e o rolamento traseiro. Esse aqui é o enrolamento. Vocês estão vendo aqui o enrolamento. E aqui é o enrolamento também. Aqui é a nossa caixa de ligação do motor. Aqui é onde você vai fazer as ligações dos terminais. O que nós estamos analisando agora é a plaqueta do motor. Ou seja, isso aqui está expresso aqui. Esse rolamento aqui é o rolamento LA e esse aqui é o rolamento LOA. O que significa isso? Quer dizer, o rolamento do lado acoplado, que é esse aqui, que fica logo na frente do motor, e o rolamento oposto ao lado acoplado, que é o traseiro. Que no caso, esse aqui é o rolamento do lado acoplado, que é o LA, e esse aqui é o LOA, que é o rolamento do lado oposto ao acoplado. Por que é importante você saber isso aqui, mesmo que você trabalhe na área de elétrica? Porque vocês têm que saber, quando você trabalha com motores, a elétrica e a mecânica, eles têm que ser parceiros. Você não precisa saber tudo de mecânica, mas você tem que ter uma base. Às vezes todo problema que acontece com o motor não é elétrica, às vezes também é mecânica. E se você compreender e saber quais peças o motor fornece, você vai saber comprar a peça igual e assim conseguir a solução do problema. Esse oil mist, o que é isso? O oil mist é o tipo de lubrificação do motor. Ou seja, com o que é que ele vai ser lubrificado? Eu vou mostrar para vocês aqui o motor de oil mist. Esse é um motor de oil mist. Onde eu marquei com um círculo aqui, é onde vai ser feito o sistema de lubrificação no mancal. A entrada do oil mist vai vir por aqui, o óleo lubrificante, vai cair em cima do mancal e vai retornar. E o processo é esse, ele vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Esse motor aqui, pessoal, o oil mist, em caso de falha do sistema de bombeamento de óleo, ele vai permitir uma operação ainda em regime contínuo, com tempo máximo de 1 hora de operação. Quer dizer, ele ainda consegue funcionar 1 hora. Quando acende a lâmpadazinha lá do seu painel no seu veículo, você corre logo para uma oficina. É a mesma coisa. Como é que você vai saber que faltou bombeamento de óleo nesse motor? Você vai ter que instalar sensores para de alguma forma sinalizar falta de bombeamento. Mas vocês podem ver que ele ainda dá 1 hora de proteção para a gente. Se tu estiver atento à sua manutenção, você vai detectar isso rapidamente e você não vai deixar seu motor queimar. Vamos voltar para a plaqueta. Como você pode ver, o motor não está dizendo o tipo de fechamento. Se ele é em estrela ou em delta. Você também pode falar em Y ou em triângulo. O importante é que você saiba o que significa cada ligação.
A ligação em delta geralmente é a menor tensão e a ligação em estrela é sempre a maior tensão. Como aqui ele não está dizendo, ele só está nos dizendo aqui que o motor vai funcionar 440 volts. Você não precisa fazer fechamento nenhum, o fabricante já fechou ele. E para finalizar, tá, eu vou aglutinar só mais uma coisa na nossa plaqueta desse motor. Eu vou mostrar para vocês a forma construtiva. A forma construtiva de um motor pode ser B3D, que é o nosso motor aqui. O B3D é quando você olhar para a caixa de ligação, no caso seria isso aqui, e o mancal estiver virado para o lado direito. A forma construtiva desse motor é o B3D. E o B3E é quando você olhar de frente para a caixa de ligação do motor e o mancal dele estiver do lado esquerdo. Existe também o B5D, o B5E, que a caixa de ligação dele, no caso, seria em cima do motor e não ao lado, como esse daqui. Tudo isso está escrito na norma. E até a próxima.